Esse é o podcast dos 4 elementos, causos e cases do mundo corporativo toda semana. Bom dia, boa noite, boa tarde para os nossos ouvintes aí do nosso podcast, os 4 elementos. E hoje eu tenho a alegria aqui de receber novamente a nossa equipe, aqui com o Michel, com o Pedro, com o Alejandro. E hoje eu não vou dar muitos aqui os meus palpites, você é um simples facilitador, apresentador, mas eu quero ver a opinião aqui dos meus amigos a respeito de um tema que eu não sei se é muito polêmico, em algumas organizações sim, para algumas pessoas sim, mas eu acho que aqui a gente vai ter boas discussões, que é a respeito de organizações sem hierarquia, né? Organizações na horizontal. O que seria isso, né? A gente tem aí várias formas, né, de organizações que a gente vê no mercado, né? Estudos que foram feitos aí no passado, inclusive de séculos passados, sobre holocracia, sociocracia. A gente tem uma infinidade de abordagens e opiniões espalhadas no mercado, né? Recentemente nós vimos aqui uma reportagem, que é a base hoje da nossa discussão, de pessoas defendendo, né, organizações horizontais, onde você não tem um superior a você, mas todo mundo tem ali o mesmo poder, tem a mesma altura de voz, né, e o mesmo poder de decisão, mas isso acaba trazendo alguns desafios adicionais, né? E esse é um dos motivos que a gente vai discutir isso aqui hoje, quais seriam os pontos positivos, os pontos negativos, e obviamente a opinião aqui de cada um de vocês. Você que está em casa também escutando, pois deixe aí nos comentários, né, o que você acha sobre organizações horizontais. E para dar o start aqui, quero começar ouvindo a opinião do nosso amigo Pedro Alexandre. O que você acha aí, Pedro? Qual que é a sua opinião a respeito desse tema que por muitas vezes acaba sendo polêmico? Bom dia, pessoal. Como diria Truman, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Para o pessoal que estiver vendo, eu não sei que horário que vocês vão estar vendo. Agora, a minha opinião sobre esse tema é o seguinte: organizações horizontais é uma coisa muito difícil de se conseguir. Até o próprio autor do Holacracia, ele comenta que para organizações pequenas é mais tranquilo, mas mesmo assim, no livro ele fala, por exemplo, numa startup, se o negócio não estiver bem amarradinho, assim, o caldo entorna. Então, as pessoas querem fazer algumas dinâmicas, né? Alguns métodos, como holacracia. Aqui no Brasil a gente tem a Target Steel com A2, que é uma holacracia mais tranquila, né? Pessoal lá de São Paulo. Mas assim, é uma tentativa de acabar com aquela hierarquia do vertical. Mas assim, de verdade, para mim, qualquer que seja a organização, se ela for vertical ou horizontal, o que esse pessoal está buscando? Fluxo de informação. A informação está parada em algum lugar. Então, por que eu preciso da informação? Para tomar decisão. Então, se eu preciso toda hora subir na cadeia para pegar uma assinatura, para depois descer a assinatura da assinatura, cara, as coisas não vão andar. Exatamente. E aí, numa organização vertical, a gente tenta, vocês trabalham com Kanban, a gente trabalha com Kanban, sabe que a gente resolve, ou pelo menos tenta mitigar esse problema com as cadências. E depende muito da periodicidade das cadências. Então, como a gente está falando de seres humanos, cara, eu acho que a gente sempre vai ter problema, seja na vertical ou na horizontal. Essa é a minha opinião. Depois a gente pode aprofundar mais. Boa, excelente, Pedro. Concordo contigo aí em alguns pontos. Vamos passar aqui, eu quero saber agora da opinião do Alejandro. Alejandro, o que você acha desse tema e suas considerações também, né? Eu não sei se você tem algum ponto parecido ou em comum com aquilo que o Pedro disse, mas na tua opinião aí, com a tua experiência, o que você acha? Bom dia, boa tarde, boa noite, né, pro planeta, pro universo aqui. Fico feliz aí por estar mais uma gravação. O Pedro aqui, ele falou uma coisa que eu ia falar, sobre a questão de fluxo de informação, né? Hoje, cada vez mais, né, tem essa questão de informação em dados, pesquisa de mercado, concorrente, startup que abriu, crise, né? Então, estamos num mundo bem, não diria caótico, assim, mas é bem acelerado. E no caso aí, o fluxo de informação é ponto decisivo ali numa empresa, né? Alguém tem que tomar uma decisão rápida, né? Tem que
olhar pela estratégia, enfim. E aí na questão da holacracia, né, também como o Pedro falou, né, questão de não ter mais hierarquias, mas ter, assim, uma liderança horizontal, eu acredito que é um pouco complicado por algumas questões. Primeiro, a questão cultural, né, para mim, né, sempre que eu falei no episódio passado, né, uma empresa é um subconjunto de algo maior, dentro de uma sociedade. Se a sociedade não está praticando isso, né, eu falo muito em condomínio, né, se nossos condomínios não conseguem nem se organizar, já começa discussões, né? Ninguém consegue jamais discutir, né? Ouvir a opinião do outro. Então, imagine lá, dentro de casa, num condomínio, numa cidade, no país inteiro, né? Assim, eu não vejo hoje, pelo menos no Brasil, aí, João, depois você pode contar um pouquinho da experiência na Europa, mas pelo menos na minha convivência, eu não vejo exemplos, né? De ter uma forma de decisões de forma colaborativa, né? Alguém tem que tomar uma decisão e acabou, e vamos ter que ir para essa direção. E na empresa é a mesma coisa, né? Então, assim, para dar certo, como o Pedro falou, teria que, né, ou ser em lugares pequenos e escolher pessoas, né, que já têm essa forma de pensamento. Então, quanto maior a organização, mais difícil é, né? E aí tem a questão também do fluxo de informação, né? Eu não sei, nunca trabalhei numa empresa dessa forma, mas se surge um evento que precisa tomar uma decisão rápida, eu não sei como que seria nesse ambiente, porque aí teria que pedir opinião para todos ali, fazer uma assembleia ali, né, fazer ali um acordo rápido para tomar uma decisão. Então, para mim, os desafios aqui tem questão cultural, né, precisa de pessoas que gostam de trabalhar dessa forma, que têm atitudes, né, que gostam de trabalhar dessa forma, e a questão do fluxo de informação, tomar decisão. Então, vejo alguns desafios aqui para colocar esse tipo de sistema de trabalho dentro de organizações. Perfeito, concordo com sua visão aí também, Alejandro. Eu achei interessante, tanto você como o Pedro, eu acho que o Michel vai dar uma palhinha disso aí também, com certeza, essa questão que as organizações são constituídas por seres humanos, né, e a gente vive no caos da discussão, né, às vezes eu quero que a minha opinião seja mais importante que a tua, ou que a do Pedro, ou que a do Michel, e aí a gente tem esse conflito. Agora, se fossem organizações com robôs, né, que todos pensam talvez de uma mesma forma e não há esse conflito de interesse nem de opinião, talvez seria mais fácil. Eu achei interessante esse ponto em comum das opiniões de vocês. Agora, Michel, quero ouvir da tua parte também, cara. Sei que você tem muito aí para falar desse tema. O que você acha, cara? Qual que é a sua visão? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão ouvindo aí. Eu vou tentar contextualizar um pouco aí, no sentido, assim, a gente falou, o Alejandro e o Pedro aí falando de fluxo de informação, né? Bom, eu já trabalhei em organizações grandes, né? Onde acontecia justamente isso que vocês comentaram, né? Pegar uma aprovação para um exemplo clássico que eu tenho, assim, para comprar uma memória para aumentar a capacidade da máquina de desenvolvimento lá do fornecedor, do desenvolvedor, levou 4 meses. Por quê? Sobe, depois desce, né? Ou seja, precisava pegar a aprovação de muita gente, né? Então, nesse sentido, o fluxo de informação, né? Quanto maior a organização, eu vejo que é maior o desafio nesse sentido, né? E aí, não raro, né? A gente vê empresas fazendo otimizações em sua estrutura, né? Porque às vezes você tem o famoso cabidão de emprego ali também, né? Às vezes você tem um cabidão ali que não, fulano virou chefe porque é amigo do fulano, porque é amigo do não sei quem, né? Então, o fluxo da informação, eu concordo com esse ponto que ele precisa acontecer. Você trabalhar numa organização ali que você não tem uma hierarquia, ou você não tem um chefe, né? Eu acho que tem um risco bastante grande de você ter o caos, né? Porque, assim, como vocês comentaram, né? Cada um tem uma maneira de pensar, cada um tem uma maneira de querer resolver as suas coisas. Então, acho que isso tem a ser um problema. Eu nunca trabalhei numa empresa que fosse totalmente horizontalizada, mas já trabalhei em organizações que elas eram, vou dizer assim, achatadas, né? Você não tinha... Já trabalhei nos dois ambientes, né? Organizações que eu tinha bastante níveis acima, e organizações que tinham um nível acima de mim, era o CEO da empresa. Então, assim, e nesse caso, acontecia o contrário, a gente conseguia aprovações muito rápido. Então, assim, puxa, precisa
precisamos comprar um determinado software aqui para o time. Falava fulano, em um mês ali a gente já estava usando a coisa, assim, tipo, um fluxo muito rápido, né, de tomada de decisão e compra e tudo mais, né. Então, acho que o fluxo da informação é uma coisa que pega bastante nesse contexto, né? Mas eu tenho bastante preocupação com relação ao caos que isso pode tomar, sabe? No sentido de, cada um faz o que quer. Se você não tem gestão, se não tem uma mínima ordem ali, você não tem alguém sabendo do norte ali, cada um trabalhando do seu jeito, você pode chegar numa situação que, né, cada um vai para um lado e você não tem uma unidade ali que esteja coesa, né? Indo para o mesmo sentido. É um pouco disso aí. Legal, Michel. Perfeitamente a colocação, cara. Você teve essa experiência também de já trabalhar em organizações mais achatadas, como você disse, né? Talvez o que me parece um pouco é que o problema não é a questão de ser uma organização horizontal ou vertical, mas é ter muita burocracia na tomada de decisão, né? Na maioria das vezes, né? Agora, uma coisa que eu fico curioso, eu queria ver com vocês também. Eu também nunca tive a experiência de trabalhar numa organização horizontal. Sem uma chefia, sem camadas acima de mim. Mas, por exemplo, vamos supor que a gente está aqui numa organização horizontal, certo? Todo mundo com o mesmo poder, todo mundo aí com a mesma voz. Como que seria a questão salarial nossa aqui? Poderia ter alguém ganhando mais que o outro? Poderia ter alguém, olha, tem mais expertise aqui, talvez que o Alejandro, não tem, tá, Alejandro? Só um exemplo. Eu mereço ganhar mais que ele. Mas, você não pode ganhar mais que ele, Scott, porque vocês estão tudo no mesmo barco, vocês estão tudo na mesma posição. Na visão de vocês, como que ficaria essa questão? Seria também um caos aí dentro da organização? Começar aí, eu ia chamar, Pedro. O que você acha? É polêmico, né, meu amigo? Porque normalmente isso está ligado à contribuição, a resultado que você está dando para a empresa. Mas quem é que vai bater esse martelo do resultado? Mas eu tô dando mais resultado que o Michel, por que ele tá ganhando? Entendeu? Eu sei que, pelo que eu já até pratiquei o O2 da Target Steel. Então, eles não é muito diferente do Holacracia, não. Porque lá a gente trabalhava com círculos, mas olha só, era o pessoal do Centro de Excelência. Era o pessoal do COI. Eu fazia parte do COI. Não era a organização como um todo. Então começou ali, e para fazer essa sincronização tinham alguns modos para não deixar o negócio virar o caos que o Michel falou. Tinha o modo cuidar, quando alguém tinha algum problema, aí chamava aquela reunião do modo cuidar, falava, cara, eu estou sentindo que o João quer me dar uma rasteira toda hora, o cara está reclamando, bate de frente com tudo que eu falo. Aí o pessoal sincroniza ali e faz uma ajuda, né? Promove algum tipo de interação lá para resolver esse problema. Indicar, tem outros modos lá, modo de revisão, modo para você reestruturar aquilo, modo para você votar quem vai ser o secretário, enfim, tem vários papéis ali. Mudança de papéis, você faz essa... Mas assim, isso aí, esse tipo de coisa teria que ser resolvido numa desses modos aí, numa organização horizontal. Agora, como chegar ao consenso, que é uma das coisas que o modelo horizontal condena, que o consenso, bicho, como você falou, né, João? Somos seres humanos. Chegar a um consenso, cara, como o Alejandro falou, somos um extrato da sociedade. Chegar a um consenso em sociedade, se fosse tudo consenso, a gente votava sempre na mesma pessoa e não é o caso. Entendeu? Cada um tem a sua impressão. Então, eu acho que seria muito complicado. Como é que a gente chegaria nisso? Eu não sei, cara. Não sei. Por mais que a gente tenha esses modos para fazer levantar essas discussões, eu não sei quem bateria o martelo. Na teoria, né, Pedro, pelo que você me disse, esses círculos, esses modos, né, me parece bem, né, assim, eficiente, né, mas na prática é difícil, né, cara, porque às vezes simples discussões que a gente tem no dia a dia, às vezes com o coleguinha aqui do lado de trabalho, cara, se transforma às vezes num problema que não precisava tomar tamanha dimensão, né. Agora, a questão do consentimento, aliás, antes de eu passar por uma próxima dúvida que eu tenho, queria ouvir aqui do Alejandro. Alejandro, como que você acha, cara? Você acha que haveria aqui dentro de uma organização horizontal, uma motivação para subir supostamente de cargo? Por exemplo, eu quero alcançar voos maiores aqui dentro da organização, mas também não vejo porque está todo mundo na mesma posição
E se eu alcançar, não sei qual vai ser a reação aqui do meu amigo que está comigo. Como que você vê essa questão aí, Leandro? Então, ouvindo aqui vocês, me lembrou de um assunto que anos atrás, na agilidade, falava muito essa questão do motivação intrínseca e a motivação extrínseca, né? Que o ágil, para dar certo, as pessoas tinham que ter aquela motivação intrínseca, né? Do Daniel Pink, né? Aquele livro que ficou bem famoso ali anos atrás, o Drive. O Drive. Falava, né? É um livro muito, muito bacana ali. Só que assim, né, depois, com o tempo, né, quando eu entrei na agilidade, era aquele romantismo, né, achando que todas as pessoas trabalhavam com motivação intrínseca e tal, né? Mas depois, né, quem já está há um bom tempo com agilidade, trabalhando com liderança, sabe que assim, cada pessoa tem suas motivações, né? Tem pessoas que têm aquela motivação intrínseca, aquela pessoa que gosta de estudar, gosta de se superar, gosta de autonomia, né, como que fala no livro, né? Mas tem muita gente que está com aquela motivação extrínseca, né, de querer pagar o boleto, quer ganhar dinheiro e ok, nada de errado, né? E aí, como você falou, né, nas organizações aí, horizontais, então já cai nessa questão aí das motivações, né? Então, assim, para dar certo, aí eu estou levantando algumas hipóteses aqui, né? O RH, por exemplo, já teria que ter uma forma seletiva de buscar, na minha opinião, tá? Que teoricamente, para essas organizações darem certo, eu teria que ter essas pessoas com essas motivações intrínsecas, né? Com as pessoas que querem estudar. Por quê? Porque também um dos pilares aí para que funcione é a confiança, né? Se nós estamos aqui, por exemplo, nós 4 aqui, né? Estamos nessa forma de trabalho, eu teria que confiar muito no Pedro. Eu sei que o Pedro é um super profissional. Eu sei que aqui o Michel é um profissional que sempre está atrás. Eu sei que o João ali também. Então, tem a questão da confiança, né? Porque, assim, depois, no final, né, sempre vai cair em pessoas, né? Pessoas, cada um tem suas motivações, cada um tem orgulho, cada um tem um pouquinho de vaidade, cada um tem um pouquinho do egoísmo. Então, assim, para funcionar, todos esses sentimentos ali teria que estar, né, nível menor ali, não poderia ter essa questão da competição e da questão da colaboração. Então, assim, é muito difícil mesmo esse tema salarial, né? Por que eu tô estudando aqui, eu tô me aperfeiçoando, né? Eu quero ganhar mais, né? Por que o outro lá, né? O Michel, que um exemplo, pô, o Michel tá lá, né? Tá fazendo só do jeito dele, por que eu não poderia ganhar mais do que o Michel? Então, nesse tipo de gestão, não sei como que seria. Então, assim, para mim, as premissas seria a questão da confiança, né? Mútuo ali entre os membros, a questão da motivação intrínseca, né? Todos sabem que cada um tem aquela motivação que quer crescer, que quer, né? Fazer que aconteça, que cresça a empresa. Só que aí, né, novamente, cai nessas restrições aí, né? Será que hoje na nossa sociedade, né, tá tão evoluída assim para conseguir trabalhar dessa forma? Com essa questão. Bom ponto, Leandro. E me parece, mas daí eu vou jogar essa bola agora, eu vou jogar essa bomba pro Michel. Parece que é meio utópico pensar que a gente chegaria num nível, né, assim, onde as pessoas entendem todas as outras, não há esse conflito e todo mundo trabalha aí na Disney, né? Tudo muito feliz, tudo muito bacana e perfeito. Michel, como que você vê essa questão, cara? Eu acho que é um pouco utópico, sim, no sentido de que, assim, se você tem, por exemplo, vamos falar assim, que se a gente está falando de uma organização que não tem chefe, né? Então, assim, como vocês falam, então todo mundo está tomando decisão, né? É difícil, né? Esse ponto que a gente falou assim, cara, é difícil você ter todo mundo com esse pensamento que, cara, todo mundo tem que tomar decisão de tudo e tal, assim, né? Você tem que estar todo mundo muito, muito coeso ali, poxa, né? Então, vamos decidir sobre remuneração, e aí passa que você começa a ter que tomar decisão sobre tudo, né? Assim, nesse sentido. E falando especificamente sobre remuneração, né? Esse ponto que o Alejandro falou, assim, cara, eu tô me aperfeiçoando, eu tô melhorando e o outro não tá, né? Poxa, você começa a criar um sentimento de que, assim, poxa, eu mereço mais do outro, né? Então, assim, minimamente, então, num modelo como esse, como eu vejo, né? Você teria que ter critérios muito bem definidos, tipo assim, olha, pra gente ter um aumento aqui de retorno, né? De pagamento, a gente vai ter que ter um critério, seja ele o valor que você agrega, então um ponto que o Pedro trouxe, tipo assim, poxa, eu estou trazendo, sei lá, 100 milhões de reais para a empresa aqui,
fulano tá trazendo 10 mil, né? Poxa, eu tô gerando mais resultado, então é justo que eu ganhe mais, né? Tem que colocar esse critério. Do outro lado, né? Por outro lado, assim, o fulano tá gerando, claro, 10 milhões de reais, mas ele está gerando 10 milhões de reais porque tem uma equipe por trás que o sustenta e que faz, que o habilita a que ele esteja lá vendendo, porque tem alguém entregando por trás, né? É aquela história, né? Qual que é o órgão mais importante do corpo humano, né? Você tem um sistema que funciona aqui, né? Então, assim, se um órgão começa a dar problema no outro, sobrecarrega o outro, não sei o quê, né? Então, assim, eu vejo que é um pouco utópico você tentar chegar nesse modelo de que todo mundo vai tomar essa decisão. Teria que ter critérios muito bem definidos aí, né? E aí, nesses critérios, você tem que ver, vamos falar sobre retorno, né? Faz sentido, né? Você tá premiando quem dá mais retorno, né? Eu lembro o tempo que, né, no futebol brasileiro, aqui até pouco tempo atrás, estava se discutindo aqui ligas, a formação de ligas, né? E aí, a discussão era justamente essa, como é que a gente vai dividir a fatia do bolo? É um consenso que os caras não chegavam. Porque, assim, os times maiores queriam fatia do bolo maior para eles, né? Eu tenho mais torcida, eu vou dar mais retorno, eu tenho mais mídia. E os times médios, né? Eles falam assim, não, pô, tem que ser tudo igual, que a ideia é que seja tudo igual, né? Então, o impasse era em torno desse, né? Você veja. Então, como a Alejandro falou, né? Nós temos a empresa é um recorte da sociedade, né? Então, assim, também no futebol também já teve esse problema, então é difícil mesmo realmente você chegar num modelo que vai agradar todo mundo ali, né? Boa, excelente. E é isso, é muito o que você falou aí, Michel. Acho que não se limita só na organização do sistema de trabalho, né, numa indústria de software, basicamente, mas você tem várias outras esferas, né? Você tem na política, você tem no futebol, você tem na igreja, né? Dentro da igreja há uma hierarquia, mas há igrejas também que pensam que não precisa ter uma hierarquia, tá todo mundo certo, com o mesmo cargo ali, né? Então, assim, é um tema bem polêmico, mas enquanto vocês foram falando aqui, vocês estavam falando, fui imaginando uma linha do tempo aqui de temas, né? E eu acho que ficou claro aqui as nossas opiniões, né? Eu não vi aqui nenhuma divergência ainda. Acho que os 4 elementos aqui estão coesos no tema, mas uma coisa me chamou a atenção no início, quando o Pedro disse que a holacracia ali vai um pouco contra essa questão da decisão por consentimento, né? Não é consentimento, como é que é? Consenso. Do consenso. Todo mundo achar a mesma coisa, é isso aí. Pronto. E há outro sistema, que a gente chama aí, né, que tem a sociocracia, acho que é do século XIX, se eu não me engano, onde a decisão é tomada por consentimento ou por consenso. Ou seja, eu trago aqui uma opinião, se ninguém refutar aquilo que eu estou dizendo, olha, quem cala consente, vamos seguir aqui com essa decisão. Eu vou começar aqui de trás para frente. Se na holacracia todo mundo, né, precisa estar na mesma página, todo mundo briga ali por opiniões e uma possível coesão, a sociocracia já tem esse lado, olha, quem cala consente, se você não refutou ou criticou aquilo que eu estou querendo trazer para a organização, Machado aqui, está dado a decisão. O que você acha, Michel? Você acha que isso funcionaria também? Ou seja, você traz aqui uma ideia, se ninguém conseguir rebater aquilo que você trouxe, olha, a decisão do Michel está tomada, bora seguir. É perigoso, né? É perigoso, porque assim, né? Tipo, aí você pode ter questões de autoritarismo, talvez, assim, né? Poxa, eu tô falando aqui e aí pode para outras questões, tipo, eu sou mais forte, eu sou mais influente, né? Então, assim, a minha decisão, ela passa a ser, como ninguém refutou, né? Seja por preguiça, seja por falta de argumentos, seja por coerção, né? A minha opinião é a mais importante aí, né? Então, assim, eu acho difícil isso. Se você for colocar isso, né, como num ambiente corporativo, acho que você pode acabar criando esse autoritarismo que eu falei, né? E eu vejo assim que talvez por esse modelo de todo mundo, da decisão ser descentralizada, né? Por isso justamente que criaram-se essas estruturas, né, de tomada de decisão que a gente tem hoje. Então, assim, né? Tem gente que simplesmente não quer se envolver na tomada de decisão, né? Então, cara, você pega lá, pega lá o desenvolvedor lá. Cara, o cara não quer decidir sobre qual cor da parede vocês vão pintar a sala do café. Cara, o cara quer codar, tipo,
Ou seja, aí você vai criando pequenas estruturas para que essas estruturas tomem decisão, aí naturalmente surge hierarquia, né? Então, assim, acho perigoso esse modelo aí de que a minha decisão é a minha opinião, ninguém refutou, então, né? Então, aceitem, né? Perigoso a gente chegar se um modelo preconiza por isso, né? Acho é perigoso você acabar criando questões ali, tipo, então ninguém refutou, então aceitem, né? Aí a minha palavra, aí você vai começar a criar pequenos ditadores aí, né? Pois é. Alejandro? O Michel falou tudo ali, né? É difícil falar depois do Michel agora, né? Acho que ele resumiu bem aqui, né? Mas aqui você colocou outros exemplos, né? Assim, tem gestores, assim, líderes, gerentes, diretores que trabalham dessa forma, né? Falam, pessoal, tô aqui para escutar vocês aqui, né? Eu gostaria de fazer isso, né? Tipo, tentando ser algo assim, nossa, democrático, né? Algo deixa aberto. E no fundo, na verdade, não. Sabe que se alguém tiver uma opinião bem diferente, pode acontecer, né? Depois, em caso aí, você vê que a pessoa vai embora, né? Ele marca um X nas costas dele e depois de um tempo ele é desligado, né? Então aí tem a questão, né, da segurança psicológica, né? A questão assim, quão seguro eu estou para falar algo, né? Então assim, uma coisa é falar, né? Não, vamos democratizar, todos participem. E outra questão das atitudes, né? Se realmente uma opinião divergente aqui é respeitada e até mesmo sendo praticada nessas organizações, né? Então, assim, o Michel resumiu bem ali. Então, assim, acho que também é perigoso dessa forma também, né? Então, se alguém fala e ninguém contestou, é porque pode ter outros motivos ali da pessoa, né? E também, como o Michel falou também, né? Tem pessoas ali que não querem tomar decisão, né? Eu mesmo, por exemplo, formei várias equipes de agilidade, time de Scrum, por exemplo, que, assim, não tinham um RH forte selecionando profissionais que queriam trabalhar dessa forma, de auto-organizado, e chegava assim, Alejandro, pessoal, assim, eu não consigo trabalhar nesse tipo porque eu não consigo me auto-organizar, eu não consigo tomar decisões. Alejandro, por favor, pode passar as tarefas para mim? Eu falei, nossa, aí comecei a refletir, né? E aí, né, depois eu comecei a estudar um pouquinho, né, livro de psicologia, e realmente, né, quem estuda um pouquinho de psicologia sabe que tem pessoas, né, que têm comportamentos distintos, né, tem pessoas que realmente não querem tomar decisão, são mais executoras ali, não são de gestão. Então, assim, é tema bem polêmico ali. Então, tudo cai em pessoas ali, né? Então, será que nós estamos maduros aqui o suficiente para esse tipo de sistema de trabalho? Então, isso fica a pergunta. Excelente ponto. Pedro, agora a tua missão é quase que impossível. Depois do que o Michel aí disse, o Alejandro se vira nos 30 aí, meu irmão. Pode dizer qual é a tua opinião a respeito do tema. Bom, só tem a KT aqui, a gente tem que se virar nos 30, né? Aquelas perguntas capciosas do pessoal, como é que eu faço isso? Uma dúvida que eu tenho é o seguinte, a holacracia, ela quando foi criada, o cara que criou isso, qual era a ideia que ele tinha na cabeça? É que a organização funcionasse como o corpo humano. Acho que foi até o Michel que falou do corpo humano. A filosofia por trás é o seguinte, a organização como um corpo humano, existe até um termo associado a isso, é sense and respond. À medida que alguma pessoa que está em algum ponto da organização sentisse alguma coisa, a organização já responderia aquilo. Por exemplo, eu senti que os clientes estão se afastando antes de puxar alguma métrica, porque eu estou lá na ponta, eu estou sentindo isso, marco um sync ali com as pessoas e o negócio evolui para o ponto de que a gente vai sanar aquilo, é o tal do sense and respond. Eu não conheço a sociocracia. Aí minha pergunta, eu vou só devolver para eu continuar aqui. A sociocracia, ela é hierárquica ou é horizontal? Como é que é isso aí? Até onde eu sei aí, Pedro, eu nunca me aprofundei no tema, também faz parte de um sistema horizontal, não hierárquico. Horizontal. Tá. Você ouviu a primeira parte do tema de hoje. Na semana que vem, segunda parte. Fique ligado. Até lá!